Oi, meu nome é Mariana e esse é o primeiro vídeo do meu canal falando sobre a vida de uma recém-arquiteta. Eu trabalho hoje em 3 escritórios diferentes, mas isso não resume a minha história com a arquitetura. Bom, eu fiz o ensino técnico profissionalizante junto com o ensino médio. Eu fiz técnico em edificações. Na época eu tinha primeiro me inscrito em técnico em informática, mas aí quando eu soube melhor o que era técnico em edificações, porque eu nem sabia, eu decidi pagar uma nova taxa de inscrição e resolvi fazer a prova daí para técnico em edificações e eu passei. E foi assim 3 anos da minha vida. Era muito puxado. Eu lembro que foi a época que, de fato, eu aprendi a estudar. Eu também quase desisti do IF. Teve um dia que meu pai foi me buscar já para pegar tudo para fazer a transferência para o meu antigo colégio, porque estava muito difícil, eu tirava nota ruim e no meu antigo colégio eu era uma das melhores alunas. Então isso não entrava na minha cabeça, eu não queria continuar naquilo. E um professor meu, de química, o Márcio, não esqueço dele, me convenceu a continuar e falou que ia me ajudar e de fato ele me ajudou a concluir o ensino médio junto com todos os meus amigos, que são meus amigos até hoje, a minha sala, a gente virou quase que uma família. A gente era tudo adolescente, lidando com aquela vida de que parecia praticamente uma faculdade. Só que aí chegou o momento de escolher a profissão. De início, eu achava que eu ia para engenharia civil, influenciada pelo técnico de edificações. Eu não era tão boa assim em contas, não. Eu era estudiosa, mas boa eu não era. Mas eu achava que ia ser a minha profissão. Até que eu fui fazer estágio obrigatório. Como eu era uma menina um pouquinho teimosa, eu quis fazer estágio obrigatório em obra. E aí que tá o porquê eu desisti da engenharia civil. Eu fiz estágio numa obra que era um prédio aqui em Foz, na época, prédio residencial. Ele tava, se não me engano, no 20º andar quando eu cheguei lá. E era eu de mulher, uma mulher no almoxarifado e aí 40 homens trabalhando pra empreiteira. Nossa, foi um desafio, assim, não por desrespeito, eles nunca me desrespeitaram, nunca falaram nada, a não ser no meu último dia de estágio. E daí eles sabiam que era o meu último dia, fizeram serenata pra mim e tudo, mas foi bem tranquilo, nada demais. Porém, um dia eu soube que a moça do almoxarifado acabou sendo agredida por um dos pedreiros lá. Então isso me assustou bastante. E aí eu comecei a ir e eu ficava só no primeiro andar ali no térreo, não subia. Passei a faltar no estágio também por receio, né? Eu sei que a gente não deve pensar assim, a gente tem que tomar o nosso espaço, mas foi um ambiente que não me fez bem. Só que aí, em 2017, que era o ano que eu estava fazendo um cursinho, estudando para vestibular já tinha saído do ensino médio técnico, a minha irmã estava fazendo o TFG dela, que seria o TCC de arquitetura. E aí ela precisou de ajuda, porque ela não estava conseguindo concluir a tempo, e como eu sabia mexer no AutoCAD e tudo, eu ajudei ela. Foi aí que eu me apaixonei por arquitetura. Não necessariamente eu me apaixonei, mas eu precisava escolher uma profissão e eu me dei bem com a arquitetura ali. Então eu me inscrevi para arquitetura, passei. Aí começou o desafio, né? E eu me formei em arquitetura e urbanismo pela UNILA, que é a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, que fica aqui em Foz, na minha cidade, que facilitou muito a minha vida. Uma universidade pública aqui. E o pulo do gato durante a minha faculdade foi a época das trevas, né? Que foi a pandemia. Eu tava no 2º ano ainda da faculdade quando estourou a pandemia. Não tinha tanta experiência. E eu aproveitei essa época para fazer vários cursos. Eu pegava aquela plataforma Udemy, que tem uns cursos bem em conta, e deslinchava aquilo lá. Fiz muito curso, fiz curso até de Libras. Sei falar Libras? Não sei, mas eu fiz o curso. Na época eu sabia algumas coisas. Aí, por causa desses vários cursos que eu fiz, surgiu a vaga de emprego em um estágio aqui em Foz. E eu me inscrevi, mesmo que elas estavam pedindo a partir do 6º período. Fui fazer entrevista e me destaquei, consegui passar. E eu ainda penso em fazer uma pós-graduação, sim, só que eu não quero emendar com essa fase de estar recém-formada. E já veio várias ideias de pós também na minha cabeça, já pensei em fazer pós em projeto arquitetônico,
já pensei em fazer pós em engenharia civil, já pensei em fazer pós e o que mais tem me atraído é em design de mobiliários. Mas jogo um pouquinho pra frente porque agora eu tô com outros focos e eu não quero ficar pensando em muita coisa diferente ao mesmo tempo. Eu acho que se eu fosse fazer uma pós agora iria me consumir bastante. E assim, se for para dar um conselho para quem está começando agora, independente da carreira, se for arquitetura ou não, tenha calma, não fique tão apressado de início. Eu sei que financeiramente, principalmente, dá um susto, mas a gente tem que aprender mais. A faculdade não ensina tudo que a gente precisa saber e é aprendendo com outras pessoas que a gente vai crescendo, vai ganhando referências. E foi tendo calma aos poucos que eu fui analisando as possibilidades e fui tentando me organizar para atender a 3 escritórios diferentes. E trabalhar com 3 escritórios diferentes me faz conhecer clientes diferentes, gostos diferentes, mão de obra diferentes. E eu sei que cada pessoa tem a sua realidade, né? Então eu ainda moro na casa dos meus pais, eu não tenho um filho para criar. Então falar de ter calma, assim, recém-formado para mim é um pouco mais fácil, né? E se você se interessa por esse tipo de conteúdo e quer saber mais, quer ver mais sobre isso, se inscreve aí no canal, deixa um curtir nesse vídeo, ajuda uma recém-formada que está iniciando agora nessa vida. E é isso. Um beijo, tchau!